arte de cultura nativa campo afora se engalana para receber, nos festejos da Semana Farroupilha, a celebração que se ergue em razão do centenário da Revolução de 23. A nossa singela homenagem foi construída ao longo de meses, numa pesquisa que envolveu a todos nós piqueteiros, no campo afora. Dessa forma, desejamos que todos vocês se sintam como se estivessem no seu ranchito campeiro. Amigos, gente chegando e no fogão o braseiro, a carne gorda pingando na festança do assado. Com vocês, o pacto, o caminho das pedras altas. Continente de São Pedro, mundo velho sem porteiras, suor, sangue, muitas guerras desenharam as tuas fronteiras, e o tempo e o vento a passar. Já dizia o poeta, lembrando a Guerra dos Farrapos, que durou uma década, entre 1935 e 45. Depois, em 1893, houve aquela que ficou conhecida como a Guerra da Degola, talvez a mais violenta das guerras civis em toda a América Latina. Hoje, nós estamos aqui para tratar do evento que perfaz a tríade das guerras gaúchas, a Revolução de 1923, que completa 100 anos. Mas nós, o Piquete Campo Afora, não queremos falar da guerra que desune. Nós vamos falar da paz, que faz de nós um ponto forte, marcado de cicatrizes, é bem verdade, mas que luta pela sua terra e, sobretudo, pelo sentimento maior herdado dos povos originários, a liberdade. Desde quando não fazíamos parte deste imenso país,
antes mesmo já havia por aqui um povo que portava a seiva original que nos formou. O povo tupi, os da primeira geração, descendentes do grande Murubixaba-Guaí, do salto das 7 quedas. A povoação grande dos Tapes, os minuanos, os botucaraís, os guaianomas, os guaranis portavam o nome que tinha o significado da guerra, o mesmo que queria dizer tribo. Eram guerreiros, um porque os recursos eram muito escassos, outro porque era fator de orgulho, apesar do respeito pelo adversário vencido. Não havia nem vacas, nem cavalos, ovelhas, galinhas, nem o porco, o gato e o cão domésticos. Os bichos que haviam eram puma, pato, ema, tigre, avestruz, veado, matreiro, jaguar, lobo, crioulo e urubu chimango. Como uma anunciação desse sentimento terruinho, a música Estrela d'Alva de Luiz Marenco e do homenageado do próximo ano nos festejos Farroupilhas, Jaime Caetano Brau. Aquele bárbaro instinto que fez do Vasco um beijo e um incontido desejo de andar caminho e coxilha, rastreando a indiada andarilha que ao largo se perdeu e morrendo renasceu pra ser pendão de flechilha. A madrugada se adora depois que a noite se alinha e a estrela d'alva rainha sai chasteando campo fora. Um fato seria determinante para o surgimento do gaúcho e toda a cultura que daí emana. Nessa região, de um lado, a linha branca das dunas, uma praia baixa precedida de grande distância por águas rasas. Na sequência, o granito do litoral uruguaio, impedindo qualquer aproximação. Ao norte, a serra e o emaranhado da mata nativa. Do outro lado, o imenso rio Uruguai. Uma vida precursora de Solís, aquele que primeiro ao sul com embarcações o Rio da Prata, no momento em que estava à altura do que viria a ser conhecido por Maldonado. Um acidente provocou a perda de alguns navios, deles se salvando, porém, cavalos inteiros e éguas que se internaram nas fartas pastagens e foram troqueando. Ao longo de 200 anos, nesse imenso espaço vazio, foram se mesclando as tribos, os gados vaco, cavalar e moar, os povos originários que não conheciam esses animais, tornaram-se muito mais hábeis no trato com eles do que os próprios europeus. A habilidade com o cavalo vai se transformar num símbolo de identidade dos charruas. Esse encontro dos animais vindos de fora, o ser nativo, somando ao churrasco que passa a ser um hábito, a parceria com o cavalo, o chimarrão,
Se quiser, pode ser anotado como nascimento do gaúcho. E dessa mescla também que se consagra o sentimento guerreiro. Quando a bala vem por baixo, companheiro, nós pulemos. Quando a bala vem por cima, companheiro, se abaixemos. Mas se a bala vier no meio, fazemos a bala mortal. Explode o pampa num grito incendiário de maragato e campeiro troféu. Quando a tesoura na ponta da lança riscando os céus, estandarte que avança do caverá, teu nativo papel. Do caverá, teu nativo papel. Te chamam leão, pois com garra combate, ponteando todo o piquete notório. E nas barrancas do Ibirapuitã tinges a aurora de um outro amanhã. Com rubros lenços e trazes honório. Com rubros lenços e trazes honório. Esta história que vamos contar está sendo cantada em versos e prosa pelos diversos piquetes de cultura nativa espalhados por este acampamento afora. São diversos aspectos que constituem a história desta guerra. Nós aqui queremos mostrar o caminho que a paz teve que fazer para chegar até o castelo de Pedras Altas. Mas este caminho surgiu de uma inconformidade. A República Rio-Grandense vivia sobre o império de Júlio de Castilhos. O líder positivista tinha tanto apego ao poder que, mesmo tendo falecido precocemente, deixou este sentimento de regalo ao seu sucessor, Borges de Medeiros. Borges, ou ainda Antônio Chimango. Desenvolveu tanto esta consciência que, depois de governar por 4 períodos, quis se candidatar a um 5º mandato como presidente do Estado. Ainda se chamava presidente, depois que vai se chamar governador. A consequência foi a formação de uma aliança entre vários segmentos da sociedade gaúcha, estimulando a organização da oposição. Mesmo assim, Borges saiu mais uma vez vencedor da eleição de 1922. O derrotado, porém, não se conformou. A revolta foi geral. Os maragatos, sob o comando de Assis Brasil, pegaram em armas. O Rio Grande do Sul vai viver 11 meses de guerra. A Brigada Militar, borgista, bem treinada e equipada, impunha severas derrotas aos sediosos. Mas a tática de guerra dos revoltosos, do combate de guerrilha, deixava vários feridos e mortos. Camaquã, 15 de outubro. O comandante Francelísio Meireles fez passar um contingente com canoas no rio Camaquã para sitiar os bandoleiros que defendiam o Raço Monserrat. Na margem direita, a operação foi desenvolvida com feliz êxito, obrigando os bandoleiros à fuga desordenada, alguns passando o rio Anado para a margem à esquerda, lado de São João.
deixando na fuga alguns cavalos e vários soldados feridos e mortos. Entre os mortos encontra-se o famigerado capitão Negro Ventura Matos. O Rio Grande do Sul sangrava. Assis Brasil vai para a capital federal a fim de capitanear o apoio do presidente da República, o mineiro Arthur Bernardes. Vivíamos a política do café com leite, com os presidentes se alternando entre os estados vizinhos de São Paulo e Minas Gerais. Borges de Medeiros havia apoiado Nilo Peçanha, opositor de Bernardes, na disputa presidencial. A esperança do líder Maragato era contar com o apoio do presidente para uma intervenção armada, capaz de deter os ímpetos de permanência dos chimangos. Eu venho ao Rio de Janeiro com o intuito de sensibilizar o presidente da República, o honrado doutor Arthur Bernardes, para que cesse o sangue de irmão derramado sobre a terra gaúcha. Ao mesmo tempo, não podemos concordar com os desmandos do governo gaúcho, ainda mais com todas as irregularidades que houveram nas eleições. Como pode, não é verdade? Como pode o presidente do Estado presidir a sua própria eleição? Como pode o presidente do Estado organizou uma lei eleitoral para garantir mais uma vez a sua vitória na reeleição? Houve fraude a favor do candidato republicano, gente. A Assembleia dos Representantes cortou mais de 6 mil votos legitimamente dados a mim. A fim de forçar o reconhecimento do Dr. Borges de Medeiros, a Assembleia recorreu a subterfúgios na interpretação da Constituição, tendo de sofismar o que era insofismável, confundindo os eleitores. As informações alardeadas por Assis Brasil pretendiam impor à opinião pública como uma verdade digna do maior crédito que o legendário Partido Republicano se achava sentido, quiçá fragmentado. Isso ocorria diante de tão malsinada obstinação do Dr. Borges de Medeiros em manter-se no posto que a sua lealdade confiou o povo rio-grandense. Buscava mostrar que se tratava de um capricho pessoal, tamanho seu isolamento no palácio. O tiro de misericórdia na disseminação dessa ideia por Assis Brasil estava reservada ao Congresso do PRR. Borges de Medeiros fazia uma demonstração de força. Meus conterrâneos, na hora em que o Rio Grande do Sul é o teatro infausto de uma luta fratricida que foi deflagrada pela superexcitação de orgulho de uns e pelos instintos demolidores de muitos, e fortalecido diante da manifestação, diante da renovação coletiva da vossa solidariedade e o apoio moral, tive a honra e ventura de presidir os destinos gloriosos de minha terra natal durante 20 anos, em meio a fecundo labor de permitir e estimular o surto do progresso material, intelectual e moral do Rio Grande. Se tenho sido sempre transigente quanto aos princípios, não fui também menos tolerante quanto às pessoas.
necessidade de se construir um caminho para a paz, as forças revoltosas de Honório Lemes e de Zeca Neto não se calavam. No sul do Rio Grande permaneciam ocorrendo violentos combates. A aristocrática Pelotas foi tomada de surpresa. Pelotas, 21 de outubro. As forças revolucionárias de José Antônio Neto, sobrinho do general Neto, proclamador da República Farroupilha em 1936. Depois de batida e perseguida durante 16 dias, numa extensão de mais de 60 léguas através das serras dos municípios de Pinheiro Machado, Piratini e Canguçu, pela coluna expedicionária da Brigada Militar, venceu durante a noite e o dia seguinte a distância que separa Pelotas da Serra da Faxina. Na manhã do dia 29, ao romper do dia, penetrou na cidade sem ser pressentida e atacou simultaneamente os postos policiais, o corpo de bombeiros e o acantonamento do primeiro corpo. Tudo dormia em Pelotas. Os corpos policiais e dos bombeiros se renderam após pouca resistência, não obstante pesadas perdas, designadamente a do seu comandante, Aldrovando de Andrade Leão. A situação alarmante estava a exigir uma tomada de posição pelo governo federal. Nem a missão especial desempenhada no Rio Grande pelo nordestino Tavares de Lira, do Tribunal de Contas da União, nem as negociações desenvolvidas ou tentadas pelo deputado libertador Maciel Júnior, ou mesmo pelo representante republicano Nabuco de Gouveia, nada alcançava o efeito desejado. Foi necessária uma mudança de estratégia pelo presidente Arthur Bernardes. Ele convocou, então, o seu ministro da Guerra, o gaúcho Setembrino de Carvalho, para assumir a função de buscar a paz. Senhor ministro, Sim, senhor presidente. creio ser necessário sua ida ao Rio Grande. Mas com que intuito, senhor presidente? Temos que pacificar e unir dois adversários. Receio não reunir tamanhas qualidades para realizar tão elevado desiderato. O senhor é um diplomata. Agradeço o conceito, mas Vossa Excelência está enganado. Uma semana se passou, sem mais uma palavra. No final de um dia de despachos, o presidente acompanhou o ministro até a porta e disse: O senhor tem que ir ao Rio Grande. Se o senhor assim o quer, eu satisfarei a vossa vontade, presidente. É hora de partir. Perfeitamente. Antes mesmo de partir para o sul, o general Setembrino sondou a CIS Brasil sobre a viabilidade de um acordo e suas condições básicas. Depois, estabeleceu contato com lideranças de ambos os lados. Traçou uma linha de conduta dentro da esfera de mais rigorosa neutralidade. Lealdade para com o presidente, bem como lealdade aos dois inimigos em armas. As notícias no centro do país davam conta de que o ministro era enviado como interventor. O emissário, porém, falava em inspeção aos corpos das guarnições do sul. Envidarei os maiores esforços para que cesse a luta fratricida que mancha de sangue as coxilhas do Rio Grande. Não venho para impor nem a uma nem a outra das facções em luta, qualquer que seja a condição. Venho, isto sim, para clamar aos rio-grandenses para que ouçam as vozes de confraternização. E com isso, o êxito de minha missão dependerá muito mais dos nossos próprios conterrâneos
O general Setembrino acaba constatando que, na verdade, eram as forças sediosas que estavam desorganizadas, ainda que insistisse na continuidade do embate até a renúncia de Borges. Com isso recebiam a pecha de estar promovendo a morte entre irmãos. Deus nos suplicante, nós não somos homicidas, exilados de sua pátria por uma sentença pública. Somos, pelo contrário, os infelizes que protestamos contra aqueles que nos querem matar. Porto Alegre, 30 de outubro. Antes mesmo de partir para o entendimento definitivo com os rebeldes, o general Setembrino celebrou com Borges de Medeiros, em Porto Alegre, um protocolo de intenções em que o governo estadual fixava suas condições para a pacificação geral. Ficou acertado para o dia 7 de novembro, a partir das 12 horas, o cessamento de toda atividade beligerante, no lugar em que as forças se encontrassem, sendo permitidos apenas deslocamentos indispensáveis para a obtenção de suplementos alimentares. Borges sentiu, entretanto, invencíveis escrúpulos de caráter pessoal e político para aceitar alguns termos do acordo, mas foi sendo aos poucos constrangido às várias concessões. O ponto central da discórdia se referia ao modo como deveria ser determinado a escolha do vice-presidente. No Brasil, naquela época, tanto o presidente quanto vice-presidentes eram eleitos separadamente. Borges era a favor que a escolha fosse pessoal do presidente, como previa a Constituição castilhista. Desde que a reforma do artigo 10 da Constituição Estadual para prescrever a eleição do vice-presidente é a única condição de que depende agora a conclusão da paz. Acedo patrioticamente em atenção à vossa senhoria e a alta mediação do presidente da República, a quem tributo o mais sincero reconhecimento cívico. Pelotas, 18 de novembro. Os chefes maragatos resolveram outorgar amplos poderes ao senhor Assis Brasil, a fim de resolver a pacificação com o general Setembrino. O ministro da Guerra conferenciará hoje com o senhor Assis Brasil. Os chefes revolucionários regressam amanhã para suas localidades. A cidade se acha em plena calma. As negociações chegaram ao novo impasse nos primeiros dias de dezembro de 1923. Assis Brasil vai para o Uruguai inconformado com a insistência dos seus comandantes. Novas investidas são feitas pelo enviado de Arthur Bernardes, até que um esboço do pacto é encontrado. Clamava-se contra a permanência de um homem no poder. Não a terão mais. Clamava-se contra a nomeação do vice-presidente como uma aberração constitucional. Não a terão mais. Clamava-se contra a deturpação eleitoral. Terá a minoria garantida, no mínimo um representante em cada um dos 6 distritos, tanto no Congresso Federal quanto na Assembleia do Estado. Após muitas idas e vindas, muitos feridos, muitas mortes,
subiam rumo ao castelo de Pedras Altas, os líderes maragatos e os comandantes da brigada militar. Bem-vindo à mansão que encerra. A dura lida e a doce calma, o arado que educa a terra, o livro que amanha a alma. Este verso está gravado no portão de entrada do castelo. O pacto de Pedras Altas foi assim sacramentado, pondo fim a uma guerra fratricida que durou 11 meses entre Maragatos e Chibata. E assim foi formalizado. Cláusula 1. A reforma do artigo 9º da Constituição Federal, da Constituição Estadual, proibindo a reeleição do presidente para o período presidencial imediato. Cláusula 2ª. Adequação das eleições estaduais e municipais à legislação eleitoral federal. 3. Conceder à Justiça Ordinária a atribuição de julgar recursos referentes às eleições municipais. 4. A nomeação de intendentes provisórios sempre serão limitadas a casos excepcionais. 5. Os intendentes provisórios procederão eleições municipais no prazo máximo de 60 dias. 6. O vice-presidente será eleito ao mesmo tempo e da mesma forma que o presidente. 7. E muito importante, as minorias terão garantidas as eleições do representante federal de cada distrito. 8. Para as eleições estaduais, o estado será dividido em 6 distritos. 9. A representação federal do estado promoverá a imediata aprovação do projeto de anistia em favor das pessoas envolvidas nos movimentos políticos. E 10º e derradeiro, o governo federal e o governo estadual, em ação harmônica, empregarão os meios necessários para a eficácia das citadas garantias. A paz foi celebrada. Borges continuaria no poder, mas pela última vez. Na sua sucessão chegará ao poder aquele que vai mudar a história do país. Sua força será justamente resultante do poder que teve de unir ambos os lados. Ficou, no entanto, como resultado desse embate, o estabelecimento da oposição. Os maragatos continuariam a existir e o desejo de ter um lenço colorado ao pescoço. Andava de pago em pago, teimando em querer um lenço, mas dizia que mais colorado do que boca de sangria. Assim, o pobre do Chico bebia por seu capricho, bloqueando a falar sozinho. Aos domingos no bolicho, a uma ponta de balcão, olhava todos com olhos de quem vê uma figura, porém alma e coração, os olhos vendo mais longe das distâncias encardidas, que a vontade por desejo faz a memória gravar. Às vezes o pobre Chico bloqueava que era chefete de grande revolução, com batalha de coqueiro, fazia às vezes de espada e imitava arrancadas e cargas e rechaçadas, volteando a espada na mão. Parava bem quieto,
coração. Pinto preso das rédeas. O pobre do Chico louco andava de ponta a ponta, pedindo a todos que via o sonho de seus desejos, que era um lenço colorado que nem boca de sangria. O pobre do Chico pedia, mas ninguém sabia dar. Foi chegando para o lado onde estava o castelhano, chegou, bateu-lhe nas costas e ao querer pedir o lenço, a faca do castelhano cortou-lhe a voz e a garganta e o Chico pulou no chão. De costas, olhos brilhados e a mão direita crispada sobre o lenço imaginário que o louco tanto queria. Até parece mentira o que nos reserva a sorte. O Chico, encontrando a morte, teve o lenço que sonhou. O sangue quando jorrou do louco assim, degolado, jorrando, vermelho e morno, em seu pescoço contorno, riscou de um lenço encarado. Era isso que queríamos apresentar para todos vocês. Mas queremos também lembrar que esta guerra, ou qualquer outra guerra, não é feita apenas de senhores engravatados que detêm o poder. Uma guerra é feita, sobretudo, pelos homens que se batem em campo de batalha, enquanto suas mulheres guardam os filhos do horror da guerra. Sabe, moço?
para estar junto com a gente. A Ira, que é a nossa anfitriã, o Gabi, meu filho, o Gabi, filho do Cleiton, é uma família que nós estamos aqui. O Osmar, nosso incrível sonoplasta, a Cris, nossa fotógrafa, e agradecer Gabriel, a Duzi, a Alessandra, nossa figurinista, uma salva de palmas! A Alessandra, que arrasou a figurinha! Tratou com um carinho absolutamente fantástico. E de coração, verdadeiro, emocionado, queria agradecer muito, me sinto extremamente gigante de ter tido a Liliana, essa deusa que é para todos nós gaúchos, nossa maior declamadora, nossa maior apresentadora.